Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais uma lição na Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar tanto os professores quanto as professoras da Escola Bíblica Dominical. Esse projeto Auxílio ao Mestre é um projeto voluntário, tá bom, meu amado? Há mais de 5 anos estamos aí produzindo conteúdo para auxiliar aqueles que estarão ministrando a lição junto à classe. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Texto base da lição, Atos, capítulo 1, versos 6 a 11, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 7 ao 10. E a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Na lição de hoje, nós vamos entender que a multiforme sabedoria de Deus foi revelada através da Igreja na plenitude dos tempos. O mistério que, até então, estava oculto no Antigo Testamento e não estava passível do entendimento dos profetas, dos homens e mulheres que foram usados por Deus. Este mistério, ele foi revelado, conhecido na Nova Aliança. E que mistério é este? O mistério envolve as dádivas de Deus, o favor de Deus, os dons espirituais, dons ministeriais, as alianças e concertos para a nova aliança que foi revelado através da Igreja. A Igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. Todo salvo em Cristo é um despenseiro dos dons divinos. Ele tem a missão de torná-los conhecidos ao mundo. Mas para que ele possa tornar esse mistério, estes dons conhecidos ao mundo, ele deve fazê-lo através da humildade, com amor, com humildade, vigilância, fidelidade. Porque ele pode entrar pelo caminho da soberba, o caminho da ganância e se perder totalmente. Agora, em relação aos dons, Paulo ele nos apresenta um mais excelente caminho. Os dons são maravilhosos, mas Paulo ele aponta um caminho muito mais excelente. Qual caminho é este? É o caminho do amor. O caminho do amor é que vai legitimar a manifestação dos dons espirituais. Se a manifestação dos dons não for realizada por intermédio do amor, será tudo em vão, meu amado. Então, nós precisamos compreender que os dons, eles são maravilhosos, mas existe um caminho muito mais excelente, que é o caminho do amor.
esta deve ser a única motivação real para o uso correto dos dons espirituais e dos dons ministeriais. É sobre isso que nós estaremos falando na lição de hoje. Os dons espirituais e ministeriais. Falar sobre os dons espirituais e ministeriais, nós passamos todo o trimestre falando acerca deles. Nós compreendemos pelo estudo desse trimestre que os dons espirituais eles não se limitam a 9, porque lá na carta aos Coríntios, Paulo traz uma relação de 9 dons e nós, ao decorrer desse trimestre, compreendemos que são várias listas apresentadas no Novo Testamento. Os dons ministeriais, estes dizem respeito necessariamente aos obreiros. Aí nós vamos ter lá o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o presbítero, bispo ou ancião e o diácono. Esses aí são dons ministeriais, diz respeito ao corpo de obreiros. Enquanto os dons espirituais estão ao acesso de toda a igreja. Então nós vamos compreender nesse tópico desta lição, está dando uma pincelada acerca de dons espirituais e dons ministeriais. São diversos. A partir da observação da lista dos dons espirituais e ministeriais, conclui-se não se tratar de apenas 9, mas de vários outros. Esta diversidade aponta para a multiforma do mover do Espírito na igreja e através da igreja. É razoável acreditar que na pós-modernidade o Espírito Santo conceda à igreja dons espirituais específicos, tendo em vista a realidade da era da tecnologia da comunicação. Ao longo de toda a história, o Senhor sempre levantou e capacitou homens para cumprirem seu propósito neste mundo. Quando se fala de dons espirituais e dons ministeriais, nós já falamos aqui que não se trata apenas de 9 dons espirituais, tá bom, meu amado? Os dons ministeriais, eles são menores. Nós vamos pegar lá o apóstolo, o profeta, o pastor, evangelista, o presbítero, o ancião, o bispo e o diácono. Temos aí 8. Mas relacionado aos dons, eles são muito mais do que 9. Agora, eu faço aqui uma colocação, meu amado. Estas facetas dos dons espirituais e dos dons ministeriais apontam para a multiforma de ação do Espírito Santo no seio da igreja. Nisto nós vemos que a multiforme sabedoria de Deus e a multiforma do Espírito Santo agir no seio da igreja, por intermédio dos dons e por intermédio dos ministérios. Tudo visando a edificação da igreja e a glorificação do nome de Jesus. Eu acredito que nós que vivemos nesta pós-modernidade, é razoável. Eu acredito que o Espírito Santo conceda à igreja, nesta pós-modernidade, inserida dentro desta era da tecnologia, da comunicação, que o Espírito vá levantar pessoas com dons ministeriais específicos, a partir da realidade que a igreja está inserida. Por que o meu pensamento me leva a acreditar assim? Porque ao longo de toda a história, Deus levantou homens com conhecimento, sabedoria, fervor, amor e paixão às Escrituras, que eles estavam inseridos dentro de um contexto muito diferente do contexto dos tempos bíblicos. E nesta pós-modernidade, o Espírito Santo está levantando homens e mulheres que terão pleno conhecimento, sabedoria, tanto de Deus como secular, para fazer a defesa da fé e expressar a este mundo a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus.
são amplos. Os dons espirituais e ministeriais são amplos pelas seguintes razões. Eles podem abranger desde os mais leigos aos mais doutos na fé. São manifestos entre os membros da igreja e também no corpo de obreiros. Os 12 ministérios não estão restritos a uma única denominação. Na verdade, eles estão ao alcance de todas que o buscar com diligência. Em algumas denominações, a ação dos dons pode ser mais restrita, enquanto em outras o Espírito terá mais liberdade para operar os vários dons espirituais. Quando nós nos referimos a dons e ministérios, nós constatamos que eles são amplos. Por que eles são amplos? Eles abrangem toda a igreja, desde o mais leigo até o mais douto na fé, aquele que tem um profundo conhecimento. Os dons, eles estão ao acesso de todos aqueles que são membros do corpo de Cristo. Aí alcança tanto os membros, que o Senhor capacita com dons espirituais, e também o corpo de obreiros, porque ele abrange também a liderança, porque os pastores, presbíteros, evangelista, bispo, apóstolos, eles também são usados pelo Espírito Santo no dom espiritual, embora eles sejam obreiros, com dons ministeriais. Então, estes dons, eles vão envolver toda a igreja, abranger toda a igreja. Por esta razão, eles são amplos. Outros sim. Os dons ministeriais, amados, e espirituais, eles não estão restritos a uma única denominação. Os dons espirituais e ministeriais não estão restritos à Assembleia de Deus, à nossa instituição. Eles estão ao alcance de qualquer instituição, denominação que o buscar com fervor, com diligência, com zelo, conforme orientado na palavra de Deus. O que nós podemos observar que em algumas denominações há uma abertura maior para a manifestação dos dons espirituais. E em outras denominações, esta abertura pode não ser tão grande, mas isso não significa que os dons espirituais não estejam ao alcance de todas as denominações, tá bom, meu amado? Então, os dons, eles não são propriedade e exclusividade da Assembleia de Deus. O Espírito Santo opera em várias outras denominações. Dádivas do Pai. Além dos dons espirituais e ministeriais, a Trindade concedeu ao salvo outras 3 dádivas, as quais são o amor de Deus, que foi revelado na cruz, única razão pela qual o pecador é alcançado e transformado. A filiação divina, pela qual o homem sai da posição de escravo do pecado para a posição de filho de Deus. E há também o ministério da reconciliação. Este muda o homem da condição de inimigo de Deus para a condição de uma nova criatura em Cristo, que passa a desfrutar de um novo estilo de vida. Os dons espirituais e os dons ministeriais, eles são dádivas de Deus, dádivas do Pai. Foi Deus que nos concedeu através da pessoa de Jesus e são operados através do Espírito Santo. Então nós vemos aí o quê? A manifestação da Trindade. Além dos dons ministeriais que nós estudamos e dos dons espirituais, ministério e dons espirituais, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, concedeu muitas outras dádivas. Aqui o comentarista destaca 3. Primeiro, a dádiva do amor de Deus. Meu amado, esta é a única razão pela qual o homem pode ser salvo. O homem não é salvo pelas boas obras, o homem não é salvo pelos seus méritos, o homem não é salvo porque ele agradou a Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus. Então, todas as dádivas, elas estão englobadas dentro deste amor de Deus que foi revelado lá na cruz. Outra dádiva que Deus nos deu é a filiação divina, porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou serem chamados filhos de Deus. Esta filiação divina, ela pega o homem da posição de escravo do pecado para a posição de filho de Deus. Eu era um pecador que vivia distante de Deus. Eu era escravo do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas Deus, ele nos concedeu a filiação divina. E em Jesus Cristo nós somos filhos de Deus. Saímos da condição de escravos. Outra dádiva de Deus que ele realizou, operou em prol da igreja, meu amado, é o ministério da reconciliação. O que é isto, meu amado? O ministério da reconciliação, ele muda o homem da posição, da condição de inimigo de Deus para a posição de criatura em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esse é o ministério da reconciliação, que a igreja ela se vale para pregar ao pecador caído e ele desfrutar de um novo estilo de vida oferecido através de Jesus. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Quando nós falamos de despenseiros dos mistérios divinos, é muito semelhante àquela imagem do mordomo. O mordomo, ele era uma pessoa de confiança, ele era um despenseiro, ele que cuidava da gestão dos bens de um homem rico do seu senhor. Então, ele precisava fazer uma boa gestão, uma boa administração. Então, na qualidade de servos de Deus, Deus ele nos concedeu, enquanto igreja, meu amado, sermos despenseiros dos mistérios divinos, dos segredos que até então estavam ocultos aos profetas e os homens do Antigo Testamento, mas que foram revelados na nova aliança, que são os dons espirituais, os dons ministeriais. E Deus concedeu à igreja, aos obreiros, aos salvos, serem despenseiros destes dons e ministérios. Com sobriedade e vigilância. Aquele que recebeu do Espírito o dom ministerial de pastorear deve vigiar a todo tempo, pois muitas são as tentações que o cercam. Um pastor, por vezes, pode perder a sobriedade e se deixar dominar pelo orgulho, avareza, tirania e outras mais. Muitos homens de Deus se depararam com um fracasso moral em momentos de paz, prosperidade e triunfo. A queda destes homens nos serve de advertência e aprendizado. Devemos imitá-los quanto aos acertos e nos desviarmos onde eles fracassaram. Quando nós falamos aqui da sobriedade e vigilância, meu amado, Deus nos colocou como despenseiros, dos mistérios de Deus. Jesus contou uma parábola de um mordomo que foi confiado a ele ser o gestor do seu senhor. E o seu senhor foi para uma terra distante e, demorando lá, esse mordomo, esse despenseiro, ele se revelou um mordomo arrogante, soberbo e presunçoso. Ele começou a espancar os seus conservos, beber com os homens piores da sua cidade, da sua época, e se perverteu. E quando o senhor desse mordomo apareceu, o puniu. Meu querido, Jesus conta essa parábola para dizer que ele nos concedeu os dons espirituais e ministeriais, mas nós devemos exercê-los com sobriedade e vigilância. O que é sobriedade, meu amado? É não se deixar levar, meu amado, pela ganância,
pela avareza, pelo dinheiro, pela tirania, porque quem recebeu de Deus o dom ministerial para pastorear, para ensinar, para estar à frente da obra de Deus, ele deve fazer, meu amado, com sobriedade e com humildade para não se deixar levar pelo caminho do orgulho, porque muitos homens de Deus, irmãos, caíram quando foi no momento de paz, no momento de bonança, no momento que tudo estava bem. Foi no momento que eles foram honrados. Então, a queda destes homens, elas têm muito a nos ensinar, tá bom, meu querido? Elas servem para nós de advertência e aprendizado. Então, nós aprendemos com quem errou, com quem caiu. Devemos imitá-los nos seus acertos e aonde eles caíram, meu amado, nós devemos o quê? Desviar. Olhar para quem trilhou esse caminho e caiu. Então, nós precisamos exercer esses dons espirituais e ministeriais com sobriedade, com prudência e vigilância, porque o Senhor a qualquer momento chega para requerer de nós a gestão que nós realizamos. Amor e hospitalidade. Pedro, em sua carta, orienta que o obreiro deve ser hospitaleiro, isto é, receber com amor e calor humano aqueles que estão de passagem e precisam de um lugar para repousar. Ao abordar esse tema, Pedro o fez com conhecimento de causa, tanto por parte de quem necessita da hospitalidade, quanto por parte daquele que a oferece. Com certeza, ele se lembrava da ocasião em que abrira as portas de sua casa para Jesus e por tantas outras vezes em que foi acolhido com amor na casa de muitos outros irmãos. Pedro, ele orienta que os obreiros, amados, chamados para o ministério, devem exercer o dom de Deus, o dom ministerial, com amor e hospitalidade. Por que Pedro usa esse termo, meu amado? Observa, a realidade do mundo bíblico, lá no tempo dos apóstolos, amado, eles andavam quilômetros e quilômetros no lombo de um animal. Muitos irmãos não tinham onde hospedar, não tinham nem recursos, muitos obreiros. Então, eles, nessas ocasiões, eles ficavam hospedados, meu amado, na casa de algum irmão, como aconteceu tanto com Paulo, com os apóstolos, viagens por onde ele ia. A Bíblia vai falar de Filipe, por exemplo, que ele tinha 4 filhas, que eram instrumentos na mão de Deus, e ali os apóstolos estiveram na casa dele. Então, o obreiro, ele deveria ser uma pessoa amorosa e hospitaleiro. Para quê? Para receber com amor, meu amado, e com o coração aberto aquelas pessoas que estivessem exercendo o dom ministerial, por exemplo, o evangelista, o apóstolo, o profeta em sua casa. Se ele era aquela pessoa cara fechada, amarrada, vamos dizer, mesquinha, avarento, ele não servia para estar à frente do ministério, meu amado, porque ele teria que abrir as portas da sua casa para acolher aqueles irmãos que estavam de passagem. Eu fico imaginando aqui, quando Pedro ele fala sobre amor e hospitalidade, Pedro falou com conhecimento de causa. Por que ele falou com conhecimento de causa? A Bíblia vai dizer lá nos evangelhos que Jesus foi na casa de Pedro. E lá a sogra de Pedro estava enferma, Jesus a curou e ela passou a servi-los. Então, Pedro, ele foi hospitaleiro com Jesus. Jesus, ele ficou na casa de Lázaro, Maria e Marta. Então, ele precisava ver essa hospitalidade, este amor de receber estes homens. Então, nós vemos que Pedro, quando ele falou com conhecimento. Então, porque Pedro, ele foi hospitaleiro. Pedro abriu as portas da sua casa para receber Jesus e os apóstolos. E nós vamos ver aí que Pedro, no decorrer de toda a sua caminhada, ele foi acolhido com amor na casa de muitos outros irmãos. Então, meu querido, nós que servimos a Deus, temos que, não necessariamente, talvez, nós vivemos realidades distintas,
Existem alguns irmãos itinerários que vêm para pregar nas nossas igrejas. Eu, particularmente, prefiro ficar numa pousada simples, numa casa humilde, com um banheiro só em um quarto, para mim ter minha privacidade, o meu tempo para meditar e para orar. Mas nem todos desfrutam desta realidade. Então, nós devemos acolher, sim, as pessoas nos nossos corações, ter um amor verdadeiro que vem de Deus para sermos instrumento de bênção na vida das pessoas. O despenseiro deve administrar com fidelidade. Da qualidade de despenseiro da multiforme graça de Deus, cada crente, em especial o obreiro, deve fazer uma gestão consciente dos bens, talentos, recursos e dons que lhe foram confiados. O despenseiro é alguém que, em dado momento, se mostrou digno de confiança. Por esta razão, lhe foi delegada a autoridade de ser um representante dos interesses do seu Senhor aqui neste mundo. Para que seja aprovado, toda a sua gestão deve estar pautada na fidelidade, pois um dia ele será avaliado diante de seu Senhor. O despenseiro, meu amado, é aquele que foi chamado por Deus, revelado para ele os mistérios ocultos que da multiforme sabedoria, da multiforme graça de Deus, ele é um gestor. O Senhor me concedeu o dom do ensino, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, o ministério da palavra e dons ministeriais que, pela misericórdia de Deus, o Senhor me possibilitou ser consagrado ao ministério. Agora, tudo isso, meu amado, eu devo fazer com temor e com fidelidade. O que é isso? Ser fiel aos padrões bíblicos, ao padrão de ética, porque esses dons, os talentos, os bens, os recursos, todos eles me foram confiados e eu não posso usá-los ao meu bel prazer. Eu não posso fazer uso deles para me autopromover. Eu não posso usá-los para fazer uma grande fortuna e construir um vasto patrimônio. Eu não posso entrar por este caminho. Por quê? O despenseiro, ele é alguém que em dado momento ele se mostrou o quê? Digno de confiança. E o Senhor falou, olha, vem cá, eu vou conceder a você dons espirituais. O Senhor concedeu os dons espirituais. Eu vou conceder a você dons ministeriais. Então Deus confiou, porque ele se mostrou digno de confiança. Agora, meu amado, há pessoas que no ato da consagração, eles são fiéis, mas há uma responsabilidade no pós-consagração, porque ele tem que ser fiel. Ele tem que ser um presbítero fiel, dedicado ao ensino, à obra de Deus. Se é ensinar, que haja o quê? Dedicação e empenho, meu amado. Se é exortar, meu amado, que ele vai exercer esse dom, esse ministério concedido pelo Senhor. Porque ele terá que um dia comparecer perante o seu Senhor para prestar um relatório por tudo aquilo que ele fez, por aquilo que ele deixou de fazer. Aí nós vamos nos lembrar de alguém que pegou aquela parábola do talento, pegou os talentos, enterrou, e quando o Senhor veio cobrar, ele falou, Senhor, eu sei que tu é muito rigoroso, que tu colhes onde não planta, então eu fiquei com medo, peguei o talento, enterrei, tá aqui o talento. E o Senhor ficou irado com ele. Você poderia pelo menos ter depositado no banco. É aquele crente, meu amado, que tem uma chamada de Deus, mas ele não se apresenta, ele não se santifica, ele não se consagra, ele não se separa para servir a Deus. Ele, na verdade, é um peso morto. É aquele grupo, às vezes, de obreiro, irmão, que senta lá na frente no altar, que parece que ser presbítero é ficar sentado no banco da frente da igreja, muitas vezes conversando, distraído e mexendo no smartphone, meu querido. Todo obreiro terá que comparecer perante o Senhor, porque nós somos mordomos, nós somos despenseiros dos dons espirituais e ministeriais e devemos exercer esta mordomia com fidelidade. Amém, meu amado?
Vamos prosseguir. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Nós vamos compreender que há um paralelo entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Os dons espirituais, eles expressam o poder de Deus. O fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo. Dom é poder, fruto é caráter. E nós precisamos entender que a manifestação do poder de Deus deve ser realizado, se manifestar através de um caráter transformado. Um caráter semelhante ao caráter do Filho de Deus, através do fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são imprescindíveis na obra de Deus. Eles instrumentalizam a igreja a fim de que esta possa militar, tanto na dimensão física quanto na espiritual. Sem eles, a tríplice missão da igreja se torna quase impossível. Tal como Israel, que passou por tempos de frieza espiritual, assim ocorre em nossa instituição. Uma geração chegou até aqui de joelhos dobrados, e uma outra geração que não tem esta prática se apresenta para a liderar. Quando nós falamos dos dons espirituais, amados, eu fico preocupado aqui com o atual momento que a nossa instituição está passando, a Assembleia de Deus. Nós temos aí duas gerações. Uma geração que chegou até aqui sem muita intelectualidade, sem muito conhecimento, sem muitas pessoas que tiveram passado pela academia. Foram homens que chegaram aqui tendo os dons espirituais como uma realidade do dia a dia do seu ministério. Eram homens que eram de jejum, de oração, de consagração, que aprenderam ao ouvir a voz de Deus numa profecia, ouvir a voz de Deus numa revelação, ouvir a voz de Deus numa interpretação de línguas, ouvir a voz de Deus num cântico espiritual. É uma geração que teve uma escola na prática dos dons espirituais. Por outro lado, se apresenta uma outra geração, uma geração intelectualizada, uma geração com linguagem acadêmica, uma geração movida pela razão e nem tão espiritual. É uma geração que não tem a prática da oração, que não tem a prática do jejum como aqueles que vieram antes. Aqueles o que faltou de intelectualidade, o Espírito completou com a espiritualidade. O Espírito trouxe a igreja, esses homens trouxeram a igreja até aqui, no joelho. Uma outra geração agora se apresenta, talvez desprezando a atualidade dos dons espirituais. Uma geração que acredita que pode conduzir esta igreja somente com a razão, mas não leva em consideração que a igreja ela milita tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Ou seja, os dons espirituais, eles têm a capacidade de instrumentalizar como um soldado na guerra, que vai instrumentalizá-lo com as armas e as ferramentas apropriadas para militar tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Eu me preocupo com esta geração intelectualizada, esta geração liberal, esta geração que talvez despreza a simplicidade dos nossos irmãos do passado, que por excesso de zelo, ou talvez até por falta de um conhecimento teológico mais aprofundado, disciplinou, já corrigiu muitos irmãos por causa de andar de bicicleta, por causa de tantas outras coisas pormenores. Mas eu compreendo que este período, tido talvez como a falta de aprofundamento na teologia, ele foi menos problemático do que esse período que nós estamos vivendo do legalismo, onde tudo é permitido.
Meu amado, nós precisamos dos dons espirituais na nossa geração. A geração que está apresentando aí para liderar, com raras exceções, na sua maioria absoluta, não tem a prática da oração. Não valorizam os dons espirituais, meu irmão. Israel passou por crise de identidade também. A nossa instituição está passando por uma crise muito grande, meu querido. Diz respeito a essa questão dessa nova liderança. Meu querido, vamos orar e vamos pedir que o Senhor opere e conceda a esta igreja, a esta nova liderança, a visão espiritual, os dons espirituais, para que essa igreja possa cumprir a tríplice missão. Que a igreja tem uma missão para com o mundo, a igreja tem uma missão para com a igreja, com aqueles que estão inseridos dentro da igreja, e a igreja tem uma missão para com o mundo, que é falar do amor de Deus, que é pregar a salvação. Eu fui alcançado pelo trabalho da igreja, porque eu já estive vivendo no mundo. Então, meu querido, nós precisamos dos dons espirituais. Eles são importantíssimos para esse atual momento que a nossa instituição está passando. Os dons espirituais e o amor cristão. A história bíblica, aliada à experiência pessoal, nos leva a compreender que os dons espirituais já foram usados de forma inapropriada. Muitos se promoveram por conta deles. Ao entrelaçar o uso do correto dos dons ao amor, Paulo nos ensina que este amor deve ser a única motivação pela qual os dons devem ser operados na igreja e através dela. O amor é o caminho pavimentado com o sangue de Jesus. Por isto, ele é mais excelente que todos os dons. Quando Paulo descreve acerca dos dons espirituais na carta aos Coríntios, amados, nós precisamos ver ali que ele fala dos 9 dons espirituais para Coríntios. Não podemos dizer que são somente 9, porque é uma lista de pelo menos 5 dons espirituais e ministeriais. Mas ele descreve acerca dos 9 dons. E ali ele fala sobre a questão do uso correto do falar em línguas na igreja. Ele vai doutrinar a igreja. Feito isso, Paulo vai entrar para um outro momento. Ele aponta para eles um caminho mais excelente, algo mais sublime ainda que os dons espirituais. Paulo não está desprezando os dons espirituais, porque naquela igreja em Corinto havia manifestação dos 9 dons espirituais. Mas Paulo está aqui enaltecendo o amor. É a motivação maior da manifestação do amor, dos dons espirituais, tem que estar no amor, amados. Porque, vamos falar uma coisa aqui, quando nós olhamos a história eclesiástica da igreja e a nossa experiência pessoal, nós já vimos e comprovamos aos nossos dias pessoas se apropriando deste dom, fazendo uso dele de forma inapropriada, para se promover, para construir vasto patrimônio, para enganar. A pessoa fica orgulhoso, soberbo, presunçoso, vira um tirano, se acha a última bolacha do pacote, irmãos. Então, os dons espirituais, eles são importantíssimos, mas estes dons, eles precisam vir acompanhados do amor cristão. E este amor cristão nós vamos ver lá no fruto do Espírito. Por quê? O fruto do Espírito é o amor de Deus em ação. É o amor de Deus impregnado no caráter do homem. Então, Paulo ele nos ensina que este amor, que é o caminho mais excelente, deve ser a única motivação pela qual os dons espirituais são manifestos na igreja e através da igreja. Quando ele fala do caminho mais excelente, eu falo aqui que o amor de Deus é semelhante ao caminho que foi pavimentado com o sangue de Jesus. Nós temos as nossas rodovias, a maioria delas no Brasil são pavimentadas com asfalto. Nós temos grandes cidades que também são pavimentadas com asfalto, outros com blocos, outras com pedras. Mas esse caminho que Paulo está falando, o caminho do amor, foi pavimentado, meu querido,
com o sangue do Filho de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que este é o caminho mais excelente, porque ele vai falar, ainda que eu tivesse a pé de mover os montes, se não tivesse amor, de nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, de nada valeria. Paulo ele vai fazendo ali citação de dons espirituais atrelado ao amor, que eles se tornam nulos se não forem motivados pelo amor ao pecador, pelas almas sofridas, pela pessoa que está doente, pela pessoa que está sofrendo. Ou seja, o amor é a mola propulsora que justifica, que legitima a manifestação dos dons espirituais. Se não tiver amor, não tem validade alguma, não teria sentido algum. Tá bom, meu amado? Vamos prosseguir na nossa lição. A necessidade do fruto do Espírito. Há uma similaridade entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. O primeiro aponta para o caráter de Cristo, enquanto o segundo revela o poder de Deus na vida do crente. Os dons podem até arrancar aplausos, já o fruto, este por natureza é discreto e comedido. Todos os dons espirituais foram vistos no ministério de Jesus, e seu caráter era a expressão máxima do fruto do Espírito. A igreja precisa revelar ao mundo não somente o poder de Deus, mas o caráter do Filho de Deus em todos os seus atos. Quando nós falamos da necessidade do fruto do Espírito, meu amado, o comentarista que faz esta abordagem, ele foi muito feliz nessa colocação. Não há como nós termos a manifestação dos dons espirituais se não houver a manifestação do fruto do Espírito. Por quê? Como já foi dito, os dons espirituais é a expressão do poder de Deus entre os homens. O fruto do Espírito é a expressão do caráter do cidadão perante o mundo. Então, nós precisamos compreender que a igreja precisa dos dons espirituais, mas que estes sejam revelados ao mundo através de um caráter de um cidadão que vai morar no céu. Nós fazendo aqui uma analogia, há uma similaridade entre eles. O dom espiritual, ele pode atrair muitos aplausos, sucesso e fama. Já o dom, o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo na vida do homem, ele por natureza, ele é modesto e ele não atrai holofotes, nem arranca aplausos. Então nós precisamos compreender que alguém pode ser usado nos 9 dons espirituais ou mais, sem que necessariamente ele tenha um caráter cristão, caráter de um homem de Deus. É por esta razão que Jesus disse, naquele dia muitos virão no teu nome e dirão, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, curamos enfermo, no teu nome nós profetizamos, realizamos maravilhas. Jesus fala, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Então, meu amado, nós precisamos do fruto do Espírito no nosso meio, para que esta manifestação dos dons, amados, elas sejam motivadas pelo amor, conforme nós já discutimos no tópico anterior, mas que sejam manifestas na vida de homens e mulheres que evidenciem o caráter de Cristo, o caráter de cidadãos do céu, porque este mundo precisa ver não somente o poder de Deus, mas ver o caráter do Filho de Deus em cada ato da igreja, nos seus trabalhos, nos seus cultos, na vida dos cristãos. O mundo precisa ver a excelência do caráter de Cristo na vida de cada um que se diz servo do Senhor. Encerramos aqui a nossa lição. É muita coisa para falar dentro de 1 hora, às vezes menos até. Mas que o Espírito Santo complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude das nossas limitações. E se você desejar esse material,
Esse material nós confeccionamos, produzimos ele em PDF. Se você gostaria de ter este material, eu te convido a fazer parte do grupo dos 300. Que grupo é este? Isso é um grupo de pessoas, temos 26 mil pessoas no canal, mas eu peço a Deus que 300 já está bom. Não quero ter 26 mil abraçando esse projeto e enviando recursos, porque eu também posso até desviar do meu propósito e entrar pelo caminho da avareza. Mas se você compreende que esse projeto é de Deus, eu quero que você faça parte do grupo dos 300 mantenedores. São aquelas pessoas que estão nos ajudando com recursos. E o valor é um valor baixo, é coisa de 25, 30 reais, 50, 60, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua possibilidade. Esse projeto é um projeto voluntário, nós fazemos por amor. Já tem 5 anos que nós estamos realizando esse projeto. E nesse último ano, meu amado, estamos enfrentando inúmeras dificuldades para prosseguir com esse trabalho. Se você deseja fazer parte deste grupo, eu quero que você me mande uma mensagem no meu WhatsApp, está aí no rodapé. Eu vou ter o prazer de conversar com você, vou te instruir como você pode efetuar esta ajuda, este suporte, e semanalmente, sempre aos domingos, a partir de 17 horas, uma semana antes da escola bíblica, eu estou produzindo, compartilhando esse material com os mantenedores. Se você quer ser um mantenedor, receber esse material e me dar condição de continuar com esse projeto, me procure no WhatsApp que está aí e eu vou ter o prazer de conversar com você. Vamos orar? Eterno Deus, eu te agradeço por esse trimestre que se encerra hoje. Tu sabe das dificuldades que enfrentamos, que temos passado, mas nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Meu Deus, santifica a tua igreja, reveste a tua igreja de poder, concede os dons espirituais a esta nova liderança, a esta nova geração que se apresenta, que precisa ouvir a voz do Senhor na profecia, na revelação, no cântico espiritual, na interpretação de línguas. Meu Deus, nós necessitamos dos dons espirituais. Uma geração chegou até aqui com joelhos dobrados e uma outra geração se apresenta. Meu Deus, levanta nesta geração homens e mulheres cheios do teu Espírito, cheios dos dons espirituais, mas também cheios do fruto do Espírito. O caráter de Cristo, meu Deus, que o caráter do teu Filho possa ser revelado ao mundo através das nossas vidas. Santifica a tua igreja e prepara-nos para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Nós te oramos por tudo, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao nome do Senhor. Tenho uma má notícia para te dar. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fique tranquilo, em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui para a próxima lição ou para o próximo trimestre. Em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza que eu encontro com você por sobre as nuvens. E sabe quem vai estar lá no alto, nos aguardando? O noivo, o nosso Senhor Jesus, nós encontraremos com Ele. Fique na paz, Deus te abençoe, guarde esta promessa no teu coração e essa certeza na sua alma, em nome de Jesus.